Graça e paz, irmãos. Hoje quero compartilhar com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 20. Livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, que diz o seguinte, até rimou, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de haverdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Este é o texto de Paulo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 6, versos 10 a 20. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos para juntos meditarmos em sua palavra. Agradeço, Senhor Deus, o seu cuidado, agradeço a oportunidade desta reflexão para crescimento. Ajuda-nos a aplicar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Bem, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, falamos sobre este Deus que merece de nós toda a honra, toda a glória, porque é um Deus de justiça e misericórdia. E na sua justiça e misericórdia, Ele nos tem convidado e tem nos chamado para o crescimento, crescermos tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Lembrando-me da mensagem que ouvi do pastor Jaime no aniversário que ocorreu ontem, no dia de ontem, no sábado, ele falando exatamente sobre Jesus Cristo, a única esperança. E num dado momento ele usou a seguinte frase, que vou resumi-la, dizendo o seguinte: Deus não quer que você fique perdido e nem se perca em suas próprias escolhas. Por isso que ele lhe deu condições de vencer as dificuldades, tendo Jesus Cristo como única esperança. E eu complemento agora, tendo nas suas mãos todas as ferramentas para amadurecer, para crescer. Deus quer conquistar seus filhos de volta para o lar. Ele os quer tanto no seu número, não quer que ninguém se perca, mas também quer que eles tenham qualidade de vida espiritual. Por isso que ele nos oferece Jesus Cristo como modelo, como padrão. Paulo, então pensando nisto, ele nos ensina que existem elementos essenciais para que possamos crescer. Caso contrário, estaremos sempre amargando experiências que nos tragam frustrações. Assim, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, do verso 10 a 20, quando ele fala da armadura espiritual para podermos combater o dia a dia, ele estava ensinando a seu filho na fé e a seus filhos na fé, na igreja de Éfeso, a importância de ter sobre si os elementos essenciais para que possamos crescer espiritualmente. E como consequência, melhorar a nossa condição física também. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, no verso 10, ele faz a seguinte afirmação: fortalecei-vos no Senhor. A nossa força não vem da nossa capacidade individual,
Nós podemos fazer alguma coisa por algum tempo, mas sem a presença de Deus, esta força vai se esvair. Por isso é necessário a presença do Senhor nas nossas escolhas, para que a nossa força seja contínua. Por isso, Paulo, no verso 10, começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor, que é o primeiro elemento, consciência de que a capacidade vem do Senhor, é Ele que nos capacita. Para que haja crescimento espiritual, precisamos ter consciência. Nossa mente precisa sempre estar focada neste pensamento. Eu posso até fazer alguma coisa sozinho, mas em algum tempo isso vai parar. Eu preciso da capacidade permanente e ela só vem do Senhor. Tenha o Senhor como sua fonte de energia, como sua fonte de motivo, como sua fonte de pensamento, como sua fonte de realizações. Então, tudo que você fizer continuará e terá eternidade. Como falamos na lição da Escola Bíblica Dominical, teremos perenidade. Segundo elemento essencial para o crescimento espiritual, encontramos no verso 11. Paulo começa dizendo: revesti-vos da armadura de Deus. Uma coisa é você: Senhor, estou aqui para que o Senhor me capacite. Outra é você revestir, quer dizer, assumir, e aqui é o segundo elemento, assumir sua condição de representante de Deus. Revestir da armadura é pô-la no peito. É fazer as pessoas verem quem você representa, e você é um representante de Deus. Onde quer que você esteja, com quem você quer que esteja falando. Suas conversas, sua maneira de ser precisa ser revestida do modelo que Deus lhe dá e não das ideias que você tem sobre a vida. Então, o segundo elemento para o crescimento está em você assumir, dizer: eu vou agir de acordo ao que o meu Senhor determina. Eu vou falar os assuntos que Deus me tem ensinado. Eu vou me comportar de acordo ao que o Senhor espera que eu me comporte. Assuma sua condição de representante de Deus. Deus está nos constrangendo o tempo todo, como diz lá em 2 Coríntios 5:20, a sermos seus embaixadores, ser suas mensageiras. Em terceiro lugar, terceiro elemento, é a percepção clara de quem é o inimigo. No verso 12 ele diz: pois não temos que lutar contra carne e sangue. Às vezes estamos em desavença com os nossos irmãos, com alguém da família, com alguém do nosso círculo de relacionamento. E ele fez algo, ou ela fez algo que realmente o deixou entristecido, magoado, revoltado, e até seu direito de sentir isto. Mas o que você não pode é transferir isto para uma guerra fraticida, uma guerra que vá destruir o outro. O próprio Senhor nos tem ensinado de que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Se o outro não quer ter paz, não significa que você vai fechar a porta para um dia essa paz ser restaurada. A nossa guerra não é contra pessoas. Nós estamos aqui para enfrentar A, B ou C, porque eles se comportam de um jeito que nós, biblicamente, entendemos errado. Nossa guerra é espiritual, nós temos um maligno que está nas espreitas por trás de tudo. Nós precisamos usar as ferramentas, as armas de Deus, para que possamos alcançar as pessoas perdidas. Porque se eu usar as armas do mundo, então a minha guerra será contra carne e sangue. É revidando olho por olho, dente por dente. Em quarto lugar, o quarto elemento essencial para o crescimento espiritual está no desejo de resistência. Olha o que o verso 13 diz: possais resistir no dia mal. No verso 13 do capítulo 6 de Efésios, nós encontramos... no verso 13 do capítulo 6,
de Efésio, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto é, esta presença de Deus como armadura que me dá fortalecimento, a presença de Deus atuando nas minhas escolhas, vai me dar forças para resistir no dia mau. Quando nós insistimos, leia a Bíblia, quando nós falamos, venha à escola dominical, quando nós dizemos, saia da sua casa para vir à igreja, não é porque nós queremos mandar em você. É porque esse lugar, este ambiente, essas circunstâncias lhe trarão resistência, armadura, proteção. E isso é necessário quando as coisas estão boas, quando estão bem, porque haverão dias maus. Eu fico pensando em quantas pessoas, nesse período de pandemia, que viveram uma vida relapsa mesmo, na sua oração, na sua leitura bíblica, na devoção, na meditação da palavra, na vida da igreja, no participar dos cultos de oração, nos cultos dominicais. Hoje, por exemplo, nós já estamos de volta, mas muitos dos irmãos que estão aí assistindo agora esta mensagem não apareceram nenhuma vez em nenhum culto de oração. Estar presente é vestir esta armadura e ir se ajeitando. Por que razão? Porque agora estamos nos dias bons. Porque nos dias maus, muitos caíram, muitos tombaram, muitos desistiram, muitos enfraqueceram, muitos se divorciaram porque não aguentaram ficar dentro da mesma casa durante tantos dias. Muitos perderam o emprego. Se tivessem, eu digo sem medo de errar, se tivessem estado presentes, envolvidos, participantes em comunhão, dividindo o tempo, buscando oração juntos, os dias ruins seriam ruins, eles seriam muito ruins. Iam trazer muita preocupação como trouxeram, mas haveria uma certeza em todo esse percurso: Deus está aqui comigo. Por isso precisamos nos revestir, nos manter nos tempos bons, nos tempos tranquilos, nos tempos em que não estamos em aflição, ainda mais se dedicar, porque quando surgirem os tempos maus, fica muito mais fácil servir e obedecer ao Senhor. Quinto elemento essencial para o crescimento: escolher as melhores ações. Verso 14 a 17 diz, o apóstolo orienta aquela igreja a ter atitudes. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São escolhas, meu. Tome o escudo, embrace, coloque ele preso no seu braço, pegue a espada, embainhe essa espada. São ações que eu preciso me envolver e executar, porque ao me ocupar com estas coisas de Deus, eu estarei firme na hora que o inimigo atacar, e ele ataca. E ele atacou. E ele derrubou e feriu muita gente. Mas nós que estamos amadurecendo na fé, precisamos cada vez mais nos preparar para ajudá-los e para não deixar que Satanás nos atinja. Lábios da verdade, atitudes de justiça, disposição para boas novas, firmeza de uma fé ativa, consciência da salvação, manuseio da palavra de Deus. São estas 6 ações que Paulo fala aqui dos versos 14 a 17, que é um elemento essencial
Escolha as melhores ações, escolha as melhores palavras, escolha os melhores lugares, escolha os melhores amigos. E esses melhores amigos, lugares e ações estão permeados da palavra de Deus. Elementos essenciais para o crescimento. Sexto elemento, manter comunhão constante com o Pai. No verso 18, Paulo diz: orai em todo o tempo. Não é somente naquele momento do café, não é somente aquele momento que fala que você tem que orar em casa. Orar em todo o tempo, onde você estiver dirigindo, com quem você estiver na rua, a forma com que você estiver se relacionando. Deixe Deus fazer parte da sua história. Converse com Ele, abra seu coração, diga o que passa, mostre para Ele quem você é e como você está. Ele é um Deus de misericórdia. Talvez Ele veja uma coisa muito feia, ou melhor, talvez não, Ele verá o que você não quer admitir. Ele dirá para você o que Ele já está vendo há muito tempo, mas você vai ver ao mesmo tempo o olhar de misericórdia dele te ajudando a recuperar-se. Manter a comunhão constante com o Pai, não abra mão disso. E por último, nos versos 19 a 20, sustentar os que são chamados, para que eles possam falar livremente. Se você não pode ir, envie. Se você não pode fazer aquela visita, dê oportunidade para aqueles que são preparados para isso, para fazer. Paulo estava dizendo exatamente isso. Ore para que eu tenha condições. Ore para que eu tenha condições. O Paulo, seu pastor, agora fala: ore para que eu sempre tenha condições de falar para as pessoas. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, tenho aprendido. Não somente para você, mas para aqueles que estão à nossa volta. Porque todos precisam ouvir da mensagem da graça. Elementos essenciais para o crescimento espiritual. 6 passos, ou melhor, 7 passos que nós precisamos dar a cada dia. Tenha consciência de que a sua capacidade vem do Senhor. Assuma sua condição de representante de Deus. Perceba claramente quem é o inimigo. Deseje ter resistência, se resistir aos dias maus. Escolha sempre as melhores ações. Mantenha comunhão constante com o Pai, com Deus, e sustente aqueles que são chamados. Aqui envolve oração, aqui envolve comunhão e aqui envolve também financeiramente, tudo isso. E eu tenho certeza que você vai crescer e poderá ajudar outros no crescimento. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã e que possamos estar juntos à noite adorando ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Até a noite. Que Deus te abençoe.